Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Amanda de História e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a quarta remessa de atividades domiciliares que vocês receberam. O tema deste lote de atividades é a religiosidade na Idade Média. Para responder as questões propostas, vocês primeiro têm que ler o texto que acompanha o mapa sobre a região norte do Brasil. A questão número 1 de História traz um trecho de um livro do francês Jacques Le Goff, Idade Média explicada aos seus filhos. Neste texto, Le Goff fala sobre como a Europa passou de tradições politeístas, também chamadas de paganismo, para o monoteísmo, especialmente o cristianismo. As perguntas que se seguem são sobre as formas que a Igreja Católica se utilizou para que esse processo ocorresse e depois pede para que vocês expliquem a afirmação de que a Idade Média era uma época intolerante na qual nada se perdoava ao adversário. A questão 2 traz um outro pequeno texto, agora falando sobre a influência da Igreja Católica durante a Idade Média, em 4 aspectos. Poder temporal, que está relacionado ao poder sobre os governos e a administração do Estado. O controle social a partir de certas proibições. O poder cultural, uma vez que a Igreja possuía o acesso ao conhecimento e aos bens culturais, como os livros. E ainda as formas pelas quais as expressões artísticas da Idade Média também tiveram influência da religião e da Igreja Católica. O exercício pede exatamente que vocês preencham uma tabela identificando cada uma dessas esferas que a Igreja durante a Idade Média influenciou e de que forma isso se materializou, ou seja, de que forma isso ocorria no dia a dia das pessoas. Você deve estar se perguntando sobre por que estamos falando de Igreja Católica como sinônimo de religião na Idade Média. A religião cristã foi uma das contribuições dos romanos para a formação da Idade Média. Por isso, a igreja com sede em Roma se torna muito importante e cada vez mais influente durante a Idade Média. Ela se tornou predominante durante aquele período por conta de alguns mecanismos, entre eles se aliar aos reis e aos senhores feudais, exercendo não só poder espiritual sobre os fiéis, mas também o temporal, e depois por incentivar a tolerância com outras religiões, como os cultos politeístas, e também contra o judaísmo e o islamismo, o que vai resultar, por exemplo, na formação do Tribunal de Inquisição e também nas Cruzadas. Ainda durante a Idade Média, no século XI, temos uma divisão importante chamada de Cisma do Oriente, no qual uma divisão dentro da cristandade, com um grupo seguindo o bispo de Roma, chamado de Papa, e o líder religioso cristão de Constantinopla, o Patriarca. Com isso, acabou se criando uma outra igreja cristã, a Igreja Católica Ortodoxa, com sede em Constantinopla. Esse foi o primeiro grande racha, mas no fim da Idade Média, já no século XVI, a gente vai ter uma outra grande divisão, a reforma religiosa, com o surgimento de religiões como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Lembrando que o luteranismo é muito importante para a gente entender a história de Gramado, porque uma grande parte dos imigrantes alemães que vieram para colonizar a cidade eram luteranos. Por hoje é isso, pessoal. Lembrando que se vocês precisarem, entrem em contato. Pode ser pelo e-mail ou também pelo Messenger do Facebook. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima!